Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Heróis da Fé. Meu nome é Lucas Barroso e eu vim falar um pouquinho sobre George Miller. Nascido em 1805, Johann Georg Ferdinand Miller, mais conhecido como George Miller, foi um evangelista e missionário alemão. Filho de Joseph e Sophie, ele teve uma vida muito promíscua na sua infância, porque seus pais não eram cristãos, o que lhe rendeu uma prisão aos 17 anos devido a roubos, fraudes e assaltos. Buscando dar uma formação mais religiosa para ele, seu pai o matriculou na Universidade de Halle, na Alemanha. No início da sua formação acadêmica, George se mostrou um jovem muito dedicado, muitas vezes acordando às 4 horas da manhã para estudar durante o dia inteiro. Contudo, esse fervor pelos estudos não era por amor às escrituras, mas somente por uma busca que ele tinha por uma vida confortável como pregador. Foi somente aos 20 anos que George Miller, quando convocado a um culto, ao ver crentes fazendo orações fervorosas e ao ver pessoas clamando para que a graça de Deus se derramasse sobre o templo, George entendeu a realidade do evangelho e arrependeu-se dos seus pecados, decidindo ter uma vida de servidão a Jesus. Nos anos recentes da sua conversão, ele recebeu sua vocação missionária, por isso mudou para a Inglaterra em 1829, para a cidade de Devon, onde ali se tornou pastor. Anos mais tarde, ele se casa com Mary e ambos se mudam para Bristol, mais ao centro da ilha. Lá, eles tornam a própria casa deles em um albergue com capacidade para 30 meninas. Durante toda a sua vida, George dedicou-se para criar escolas e abrigos por onde ele passava. Na década de 30 e de 40, houve uma epidemia de cólera no Reino Unido, o que fez com que George abrigasse muitos órfãos ingleses. Nesse período, estima-se que George abrigou cerca de 10 mil crianças nesse orfanato e levantou cerca de 117 escolas primárias. Foram nesses abrigos que George lia e orava com as crianças todos os dias. Ele ensinava as doutrinas da graça e lia os princípios da palavra de Deus a todas as crianças. Nesse abrigo, George dava boa alimentação, boas roupas e quando as crianças saíam, sempre recebia uma Bíblia. George esteve muito dedicado na leitura da palavra. Estima-se que ele leu a Bíblia cerca de 200 vezes, sendo metade delas de joelhos em seu quarto. Foi nesse período que ele esforçou-se para criar juntas de envio de Bíblias a povos estrangeiros e também desenvolveu instrumentos para o crescimento de escolas bíblicas dominicais em todo o Reino Unido. Foi somente aos 70 anos que George começou a fazer suas primeiras viagens missionárias, que incluam 42 países, sendo os principais Estados Unidos, China, Índia e Canadá. No final da sua vida, George voltou para a Inglaterra em 1892, onde morreu 6 anos depois. Estima-se que 3 milhões de pessoas ouviram as fervorosas pregações de George Miller. E aí, o que podemos aprender com a história desse herói da fé? Hoje vemos que as igrejas pecam muito em não viver uma vida missionária. E eu te incentivo a todos os dias orar e ler a Bíblia profundamente e buscar nos fundamentos da palavra de Deus uma vida piedosa e uma vida cheia da graça de Deus.